Na Mesa Cast. Vamos agora para as nossas notícias da semana. Sim. Vamos lá então? E aí, Vamos lá. Primeira notícia. Que Esse assunto, né, teve uma repercussão importante nos últimos dias, que foi o caso do Roberto Justus. Sim, E da a filha bolsa. dela com a bolsa de não sei quantos milhões. O que aconteceu, Carol? Vamos lá. Explique pra nós. What has happened? A filha de Roberto Justus, aqui é a fonte que eu tô pegando, é G1, tá? De 5 anos, tá foi bom. ameaçada. Muito bom. Aí, olha a notícia, né? Não. Você tem que vir do começo da história, né? Não, dá a Calma. notícia. A notícia tá aqui, ó. Ameaçada pelo professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, após aparecer em foi uma ameaçada. foto. Então, esse é o ponto. É aí que eu quero chegar, tá? Calma, é Leandro. isso aí, ó. Deixa ela falar. É isso. Peraí, Após você aparecer tá lendo a notícia onde? no G1. Tá bom, então vai. De novo. Não, perdão. Após aparecer em uma foto usando uma bolsa Fendi avaliada em cerca de 14 mil reais. Bom. Aí o que Sabe aconteceu? quando eu descubro que eu sou pobre? Quando eu ouço sobre uma marca que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu nunca tinha Sim. ouvido também. Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. E olha que eu conheço algumas marcas Assim, hype, grandes, né? né? Mas Sim. Aí a questão é, o professor que se apresenta nas redes como professor titular da ECO UFRJ e líder do Commarx, grupo marxiano de pesquisas em informação. marxiano, não é possível. É. Marxiano? Marxiano? Não é marxista? Marxiano, de Jesus. pesquisa em informação, Eu comunicação tá e aqui. cultura, respondeu ao comentário. O que ele falou? Só a guilhotina, Renato. É, triste. E aí, qual é o meu ponto aqui da notícia? Repercussão. Lixar o cara. Certo. Roberto Justus e a esposa foi à mídia pra falar dos acontecidos, foi processado, nananã e nananã. Só que qual que é a questão aqui, né? Toda vez que a gente traz uma notícia, a gente traz de alguma forma uma discussão sobre. Cara, o que tá acontecendo com as pessoas? Sim. Assim, em sã consciência, né? A pessoa que escreveu só a guilhotina, quem leu, de fato achou que poderia ser uma ameaça e que ele poderia ir aos finalmente diante dessa situação? Claro que não. E aí depois ele veio falar que era, né, uma referência, enfim. Né, O problema disso é a apologia, né? Sobre luta de divisão de classes e blá, blá, blá. Só que o ponto primeiro, né, claro, que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, sobre o que escreve, principalmente em rede social, principalmente agora que estamos vivendo numa era em que não se pode falar muita coisa, porque você pode ser censurado e tal. Só que era necessário, talvez, uma repercussão tão grande como essa, diante de algo que o cara falou, mas que, cara, jamais o cara chegaria aos Mas é que finalmente. assim, ó, o problema disso daí, não sei se você viu, esse cara fazia parte ele era alguma coisa do governo do PT. É. Ah, sim. Ele era Você entendeu? secretário de Sim. educação. É, exatamente. Sim, Entendeu? exatamente. Então, assim, o problema todo, na verdade, é a politização de tudo, né? Sim. Mas também, vamos falar a verdade, o problema todo é que hoje em dia todo mundo dá um pitaquinho sobre tudo, sim, né, meu? Sim. Entendeu? Tipo assim, pô, fica quieto. Você não tem coisa que você olha às vezes na internet que você fica inconformada Sim. e que você tem alguma opinião bem dura sobre o assunto e você guarda pra você? É. Sim. E passa, porque depois vem outra. Vem e vem outra. outra, e vem É. outra, e vem outra. Mas aí tem os vigilantes da internet, né? Não, os paladinos, né? Que fica ali, tipo, só caçando assunto e discutindo e batendo Porque boca. o problema é que a bolsa, né, como você leu aí, vale 20 conto. 14 pau. 14 mil? É, entre 14 Sim. 14 pra 20 tá ali, né? Então, Mas nitidamente tem uma desproporção, né? do quê? De como chegaram nesse cara e se fosse um outro lado falando. Existe Não uma, entendi. uma desproporção clara. Por exemplo, esse cara fez parte do governo do PT, Certo. né? Ele foi secretário da Educação do MEC a longa distância, se eu não me engano, 2003, Ok. 2004, e depois fez parte da Anatel, do conselho da Anatel Aham, lá, sim. por meados ali do mensalão, né? Eleições de 2005, 2006. Certo. E aí ele vai e fala um negócio desse, só guilhotina, pra questão da bolsa da criança. Se fosse, e aqui eu tô fazendo um pensamento bem simplista, alguém que se declara do outro lado da moeda, politicamente falando, o peso para as matérias seria um outro.
Porque as matérias que eu li sobre esse assunto aí repercutiram muito mais o pedido de desculpas dele do que necessariamente, A culpa dele. do de que ter necessariamente feito. o que ele postou. Eu tava estranhando a sua fala. Desconsiderando a responsabilidade pela influência que ele tem, dele ter escrito um negócio absurdo desse. Não, o problema Entendeu? não é... não sei. Pra mim é o seguinte. A grande questão... eu... Ou ele foi responsável. Tipo, beleza, cada um escreve o que quer na internet, mas a gente concorda que foi irresponsável que ele Não, escreveu? o problema é que, assim, ele é Sendo um quem ele professor, né? Você não espera isso de um professor, um mentor de Exatamente. pessoas, né? Você espera sempre um Se é uma posicionamento... ameba, beleza. Mas não é Não, e outra, você pode ter a opinião que você quiser ter na sua vida, mas o problema é como você expressar algumas coisas. É que a questão é tipo assim, temos que fazer algo para que não se repita. Porque, de novo, eu insisto, o cara não ia chegar nos finalmente. Isso daqui foi uma referência idiota, Agora não também deveria. é o seguinte, será que ele não tava falando de guilhotina do jiu-jitsu? Jiu-jitsu tem um movimento que é uma guilhotina, que chama Não. Pode guilhotina. ser, Não, era não. possível. Não, pega não, assim, ó. não, não. Aqui é a cabeça da menina. Sim, aí ele pegou. Não, não. Ele até na desculpa dele, É guilhotina mesmo? ele falou que era uma referência à Revolução Francesa do Ah, século aí XVIII. ele se complicou. E aí- sobre eu luta tava de E aí, desigualdade. amigão. no pedido de desculpas Como é que o dele, querido chama? Como é que o querido chama? Marcos Dantas. Ô, Marcão, pô, eu tava tentando, cara. Tá, você mas tentou, não não, eu mas percebi. Pelos velhos tempos, né, Leandro? e o Pelos velhos que que- tempos. Pelos velhos tempos eu tentei. E a justificativa Eu era até ia pra dar um ser, grau pra ele. Ó, era pra ser e continua sendo uma simples metáfora. Não, Escreveu não, o professor, certo. que tem 77 anos e 55 de carreira no jornalismo. É. Nem de longe, Não, mas em momento algum, passou pela minha cabeça Fazer uma fazer guilhotina. qualquer ameaça ao senhor ou à sua família. Isso seria um absurdo. Mas vamos ser sinceros também, aí é o medo do processinho. Lógico que é. Ah, vai- mas tomou, né? Independente. Lógico o cara que é. Vai tomou. tomar um processo. Mas até no pedido de Já desculpas tomou, né? dele, ele colocou a culpa nos justos. Ah, Ele colocou, aí ele o cara- falou assim, ó, eu só quis me posicionar mediante ao seu ato de insensibilidade, como é que fala? De desigualdade social. Gente, mas A o sua insensibilidade social é. de ter postado uma bolsa. Só que assim, eu não sei também se o Justus fez questão de falar o preço ou se foram pesquisar o preço. foram, alguém pesquisou. Porque o lance que eu vi pela foto, ele só quis tirar uma foto com a família dele e mostrar que tava todo mundo combinando. Cara, não Brega, importa. Não brega, importa. mas- Tipo assim, ó, mesmo que ele estivesse postando pra mostrar que Não, a mas filha a- dele tem a bolsa. Mas Gente, no a argumento foto- do Marcos Dantas, ele fala: eu só quis me posicionar a sua insensibilidade social. Acho que ele falou, eu usou esse termo, né? Insensibilidade Sim. social, alguma coisa assim. Sim. Pô, bicho. Meu, sabe o que é Quem é essa, insensibilidade? velho? Não, sabe, peraí. Sabe o que é insensibilidade social? Uma pessoa falar que luta pelos pobres e tá usando Um Patek, relógio? um Patek Philippe. É. Eu não sei o que é isso. Um Patek Philippe é um relógio de muita grana. Muito, Pra dinheiro. muito dinheiro. 300, 400 pau. Dinheiro. Tá certo? Sim. Tá com uma gravata de R$1.300. E comprou Gente, isso aí como? Ó, mas Isso entenda, aí, isso gente, é um- Não, mas se for entendam. com o trabalho dele também, tá tudo certo. Não, não, é com o que eu tô trabalho falando dele. não é gente que trabalha. Ô, Tô Renato, falando de gente que... Bom, ó, deixa eu falar. Gente, ele postou uma foto da esposa com a menina, aí a esposa e a menina Eu vi a foto. Foi essa foto. É, Então, sim, ele não sim. colocou, minha filha está com uma bolsa. Não, tirou uma foto, assim, como se a gente tivesse tirado Então, uma foto. sim, Aí vão ali no chapéu do menino, no chapéu. Chapéu, isso aí é um palavreado. no chapéu do menino. Chapéu. E aí fala, nossa, o boné do Leandro Sim. custa não Ó. sei o quê, e ele faz um programa que fala de blá blá blá, entendeu? Mas eu vou te Exatamente. falar uma coisa também. É isso. É que, tipo assim, a mulher do Justus, ela é influencer aí de outfit Mulher e tal, né? ganha uma grana É, bala. Mas é assim, ó, eu também vou te falar que eu particularmente, agora indo pro outro lado, eu também sou uma pessoa que muitas coisas eu não posto por ter uma preocupação... Repercussão, você é muito famoso, Não é, cara. Tipo assim, ó, a gente tem... Nós cristãos, nós vivemos uma comunidade cristã, certo? Sim. Uma igreja, tal, o que quer que seja. E às vezes, tem coisas que a gente alcança que você tem que... Por exemplo, eu particularmente, eu fico pensando em pastores que sobem ao púlpito Sim. com coisas, tipo assim, tá ligado? De um valor absurdo. Não que eu não acho que as pessoas não possam ter. Todo mundo pode ter o que quiser.
Só que eu acho que Seja você, coerente, às vezes, né? está numa posição que você precisa ser coerente com aquilo que você prega, no sentido do que é importante pra você. Isso aí. A Mas gente o vive fato num- de você não postar não mostra coerência. Não, Mostra não. que você só não tá postando. Não, É simples. não. O que eu tô falando é o seguinte, do Porque se postar... você passa uma imagem e vive outra coisa, você tá sendo hipócrita. Não, não. Não tô dizendo que é não. você, estou dizendo assim, que Não é tem isso que eu tô saber falando. separar, pô. Veja, o que eu tô falando é sobre essa questão da gente ficar postando tudo. Ah, comprei uma casa e posta, fica aquela ostentação, entendeu? Não, tudo bem, mas é que a realidade dos justos é outra. Não, sim, eu não tô falando dele. justo. Eu tô falando do meu posicionamento a respeito disso, entendeu? Eu jamais iria fazer algo desse tipo por conta disso. Eu tô falando pra você que eu entendo como é que fala? A revolta desse professor, apesar de não concordar em nada com o que ele falou e fez. Mas eu entendo essa questão de pensar, poxa, a gente vive numa realidade pro cara postar... Agora, o problema é que esse professor... Não, mas vamos analisar a frase dele. Só guilhotina. O que ele Ah, quis dizer com isso? mas é o que eu tô Metaforicamente falando. falando, vamos pensar que ele falou metaforicamente. O que ele quis dizer com isso? Sim, eu entendi. Não, O que eu tô falando pra completamente você irresponsável. é que, assim, ó, a resposta que ele deu pra uma indignação, eu discordo cabalmente. Só que eu entendo da onde vem a indignação. Da Só insensibilidade social? isso. Existe uma certa insensibilidade social nos super ricos. Existe. Não adianta a gente falar que não, porque existe. Mas foi uma Mas se ele foto que tivesse eles postaram postado- como É. família. Eu não tô falando que é esse o caso. Nesse caso, eu Ué. não tô dizendo isso. Alguém que foi lá e foi Vocês pesquisar têm a que- ó, bolsa pra Ele só caçar pode postar se ele assunto. comprar na Oliveira Lima? Não. Oh. Olha só. Você tem que saber distinguir um diagnóstico de um fato. Tudo bem, Só beleza. isso. Existe uma certa Mas assim, ó, indiferença. é a realidade do cara. Ele tem bolsas caríssimas, roupas Sim, caríssimas. sim. E aí, assim como você pode postar foto da sua família, Sim. ele postou a foto da família Se eu dele. for postar foto das minhas posses aqui, eu vou humilhar vocês. Tá Não, bom. se a pessoa viaja pro exterior, ela não deve postar porque tem pessoas que não têm condição? É. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Mas você não concorda Se que é uma você certa não entendeu o que eu insensibilidade falei, também? Não, eu entendi eu acho que perfeitamente. hoje é pouco tempo Não, pra eu estou explicar pra você. perguntando. Ai, gente, ó, Não, estou vamos pra uma notícia boa. perguntando. Ó, acabou. Vamos pra uma notícia boa, Renato. Não, só pra concluir, eu tô falando assim, ó, que se você posta alguma coisa quando você tá em outro país, também é insensibilidade? Eu acredito que não. Você só tá postando, é simples. Sim, eu bem... não tô falando que... Ó, bem vamos lá de distinto uma novo. coisa da outra. Eu não estou falando isso, mas eu acho que nós, pessoalmente falando, deveríamos nos preocupar de uma certa maneira com relação a isso. Que isso E não postar. Não, de não postar não, mas a gente deve se preocupar com o próximo em tudo que a gente faz. Por Tudo exemplo, bem. eu vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Bíblico. Urias tá lá na guerra, mandam chamar ele. Davi manda chamar ele. Sim. Aí Davi, logicamente, que arquitetando o que quisesse arquitetar, falou assim, ó, vai pra sua casa e desfruta lá da sua esposa, tal, da sua casa. Exato. Urias vai e fica onde? Na porta de casa. Na porta do templo, na porta do Isso. palácio. E aí o que ele fala? Como posso Os eu meus amigos estão lá. desfrutar de algo, sendo que Sim. o meu povo tá em guerra, Exato. certo? O que é isso? É uma hipocrisia? Não, ele tava simplesmente falando o seguinte, ó, eu não vou Não desfrutar... sou melhor que ninguém. Eu não vou desfrutar de algo que eu tenho por um espírito, por um sentimento de empatia. É isso que eu Exato. tô falando. Muitas vezes por exemplo, isso é uma coisa quando eu fui líder de jovens, eu trabalhava muito com os jovens. Tinha jovens lá que podiam, quando saíam em grupinho, podiam ir no McDonald's e pagar o McDonald's. Exato. E tinha um grupo de jovens que não podia comprar um pão com mortadela. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falei com os jovens foi o seguinte, olha, não importa se você pode pagar o McDonald's. Se você tá num grupo onde tem pessoas que só podem pagar um pão com mortadela, vai e come o pão com mortadela, porque o que importa mais é isso. O que eu tô pondo é só isso. Que eu Nivelar acho que sempre nós... por baixo. Não nivelar por baixo, Não, mas mas nivelar no bom pelo sentido, próximo. no bom sentido. A não isso. ser que você possa pagar a conta do seu amigo. Não, eu só tô que dizendo também é uma isso. coisa que Mas a é gente mais ou pode menos fazer. isso. Sim, o que eu falo é o seguinte, Sim. você tem que ter, por mais que você tenha a opção de desfrutar de inúmeras coisas, Não mas poste você ou não postar pra você não gerar nas pessoas um desejo descabido pra elas mesmo, porque tipo assim, pra mim às vezes, vamos supor, tá? Pra mim às vezes viajar pros Estados Unidos pode ser uma coisa simples. Sim. E não seria ostentar. Só que numa preocupação com um amigo, o que quer que seja, eu poderia ter uma certa reclusão, no desfrutar, mas do expor as coisas, Sim, entendeu? É mas só eu isso. concordo. Só tô Sim, falando assim, sim. que nesse caso de Urias, pegando a nossa realidade aqui, seria como se Davi falasse pra ele, ô Urias, eu vou pagar uma passagem aqui pra você, pros Estados Unidos. E Urias falasse assim, não,
Eu não vou porque meus Sim, amigos sim, estão aqui sim, no sim, Brasil. É sim, isso. sim. É isso que eu tô dizendo. Sim, exatamente. Agora, o postar não quer dizer nada, cara. É só isso que eu tô dizendo. Não, pra mim quer dizer tudo. Postar hoje em dia quer dizer... Não. Postar as coisas hoje em dia quer dizer a respeito dos seus valores e do seu caráter. Tá bom. Beleza, mas eu acho que não... Então vamos falar Que é a realidade dele. Tipo, não tem nada... Assim, Então, se existe uma insensibilidade social, não justifica aquilo ali que ele tá falando. Sim, ok, mas a questão é a seguinte: postar as coisas é publicizar a sua vida. Então isso tem a ver com ostentação, só isso. eu só tô sentindo um cheirinho aqui. Um cheirinho. Ah, Do Do quê? que você tá sentindo o cheiro? De marxismo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que Do quê? sentindo aqui. Não sei. Do quê? Do passado, Renato, do Ah, passado. tá voltando. O cheirinho de marxismo. A canhotinha já voltou. Mas- ali. Não, Calma. Nada disso. Calma. Ah, Ó, vamos próxima então. notícia. Então vamos pra uma notícia boa. Vai, Falando notícia de boa. empatia. Notícia boa. Falando em considerar o outro, já que a gente tá falando aqui, Ah, porque tudo se conecta. vai. Maravilhoso. Vai lá. Ó, Vai. olha que legal. Essa Pode notícia falar. foi de março, mas assim. Não foi da semana, mas ele traz uma mensagem bacana. E que eu não lembro de ter repercutido tanto quanto o caso do Justo, Justamente. certo? Notícia boa Então não vamos lá. viraliza. Ó, Vai. em vídeo, brasileiro Goodbye. viraliza ao ajudar corredor caído na maratona de Boston. Então, Olha aí. Pedro Arieta abriu mão do seu tempo para auxiliar competidor em dificuldades. Sim. Aí ele fala assim, ó, seria impossível não parar para ajudar. Justo. Ó, um gesto de solidariedade do brasileiro Pedro Arieta durante a maratona de Boston, Sim. nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e comoveu o mundo esportivo. Prestes a completar a prova, Arieta deparou-se com um competidor caído no asfalto e não hesitou em ajudá-lo. Benção. O atleta Boa. brasileiro tinha como meta concluir a maratona em 2 horas e 40 minutos. No entanto, ao se deparar com outro corredor em dificuldade na reta final, Arieta decidiu interromper sua corrida para prestar auxílio. Ele não apenas parou, mas também ajudou o competidor a se levantar e o acompanhou até a linha de chegada, Renato. Apesar do tempo adicionado, gasto para ajudar o colega, o impacto do desempenho dele foi mínimo. 1 minuto só, né? Lembra Ó, que a meta sim, dele sim. era 2 horas e 40, ele chegou com 1 hora e 41. 2 horas e Ótimo. 41. Ou 2 horas e 41. Nas redes sociais, o brasileiro fez questão de ressaltar que o tempo se tornou secundário Sim. diante da situação. Seria impossível, Renato, olha o que ele falou. Impossível. Seria impossível passar correndo por alguém nessa situação e não parar para ajudar Ó. a completar a maratona. Sabe quem fez isso também uma vez? Ivan Algo parecido? O Fernandes. menino... Ivan Fernandes? Ivan. Não, eu ia Corredor falar espanhol? do... Não. Quem fez isso também uma vez foi Ayrton Senna da Silva. Num acidente numa das Não lembro. corridas. Não lembra? Teve um acidente e tal, aí o Senna correndo, bababá, e ele para depois do acidente, desce do carro e vai ajudar o cara no carro dele. Viu? E aí, Mas você teve pararia? Eu? Com certeza, até porque esse é um jeito de dar uma descansadinha, né? Você, Pelo amor de Renato, Deus. você competitivo, que briga no futebol, Renato. Ah, o Renato é... Não, o Renato é irritante no futebol, é Não, diferente. não, eu pararia sim, claro. Mas um caso parecido com esse, Carol, foi de um corredor, você falou e eu tava lembrando, chamado Ivan Fernandes, que foi por isso que eu falei. Que ele tava vindo em segundo, o cara não viu que tava chegando alguém, ele diminuiu a passada dele, tava perto da linha de chegada. Só que ele diminuiu porque ele não viu que tinha gente atrás e tava indo na moralzinha. E aí o cara chegou e falou, cara, a linha de chegada tá chegando, vamos. Aí foram perguntar pra ele, pô, por que você fez isso? Você podia ter vencido a corrida e tal. Ele falou, cara, o que minha mãe diria? Nossa. Né? É. Ele avisou. E outra, É isso né? aí. Isso não significaria que ele ganhou de fato, Exatamente, né? exatamente. É o espírito esportivo, né? Sim. Você tem que saber das coisas. Eu acho que é aquela questão de você deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, ó. Se eu me arrepender, eu não consigo voltar atrás. É. Então deixa eu fazer o que é bom agora, porque, tipo, sabe aquela coisa do tipo assim, você vai no mercado e alguém te dá o troco errado? Sim. E você tem que pensar rápido, cara, eu tenho que devolver. Porque se você não devolve e depois você se arrepende, olha, né, a repercussão de tudo isso no depois. Então é tipo assim, cara, seja bom. O E tempo fala todo, do valor, né? O que vale mais pro cara, né? É. Ganhar, chegar no tempo ou Sim.
ou fazer aquilo que é prioridade pra ele, né? Que no caso aí era ajudar uma pessoa e tal. Isso é fruto de uma o boa considerar. criação. Isso aí. Isso é fruto de uma boa criação. É o considerar o outro. Sim. Eu não sei se vocês viram, essa semana viralizou um vídeo do Clóvis, De quem? do filósofo, o Clóvis de Barros. Oh, de você! É. Fala assim? E aí é um vídeo que ele fala do Anota! comportamento de um japonês. Ele falou que estava viajando no Ah, avião, já ouvi vocês viram falar. isso? Já ouvi ele. E aí ele falou que ele estava sentado na poltrona atrás e o japonês estava na frente. E aí o japonês perguntou se ele podia reclinar um pouco o banco. Olha só. E aí ele falou que podia, que não tinha problema, tal. E aí ele falou que, tipo, ele não reclinou. Sim. E, tem uma história, tal, ele sabe contar muito bem, porque ele que viveu a situação. Mas o que ele falou? Que ele não reclinou, e aí depois ele foi perguntar, e ele falou, não, porque ia te atrapalhar, porque você abriu o notebook. Então, se eu fosse pra trás, ia fechar, tipo, eu vi que, eu Sim, acho que ele sim. até chegou aí, mas aí meio que viu que fechou Ok. e tal. E aí o que ele fala? Ele falou, cara, eu fiquei assim, abismado, constrangido, de ele ter perguntado, eu ter dito que não tinha problema, só que ele ter se colocado no meu lugar que sim haveria problema, mesmo eu falando que não teria. Sim. Ele falou, Quer cara, uma é tesoura? constru... Eu tô percebendo que se quiser eu tenho uma tesoura ali. Desculpa, não é liso. Não, o liso não. ele fica, Ah, o cajado vai. não. Mas aí é educação, né? Foi o que Sim. você falou. Ética. A ética é cultural, dependendo das culturas, né? De você considerar o outro. Sim. Do que você recebe dentro de casa, o quanto que você Exatamente. olha pro outro com empatia. Mas isso daí, né, respeito. sobre a questão cultural, e isso é legal porque a gente vê e lembra daquela expressão, né, de que o cristianismo é contracultural, né? Então, assim, a gente devia pensar nisso, porque a gente vive num país e que é o inverso disso. As pessoas pouco se preocupam. É o meu e acabou. É o meu e é isso aí. Sou eu primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Diz o ditado. Qual que é o ditado? Os espertos, como que é? O quê? O mundo- o mundo é dos espertos. É, Ontem eu entendeu? tava no mercado, e aí o mercado tem um esquema de senha e tal, lá no açougue. Sim. E aí o tiozinho, era uma história assim, os dois estavam lá no açougue com a senha, e o tiozinho era o que tava no caixa já nesse momento. Era o segundo ali no açougue, e a Sim. outra moça, tipo, era a primeira. Só que eles estavam já no contexto do caixa. Sim. E aí o tiozinho viu que atrás de mim não tinha mais ninguém. Só que nessa que ele ia vir, a moça veio primeiro. Aham. E aí ela brincou. Ela falou, você era segundo lá na fila do açougue, aqui você vai ser segundo também. Aí ela falou, afinal o mundo é dos espertos. Ah, olha Só aí, ó. que o Espertinha tiozinho ela, hein? era idoso. Então Sim. ele era preferencial. Então Só o que mundo que é ela- dos espertos e dos preferenciais. Sim. O que ela assumiu? Eu cheguei primeiro, a mulher do padre. Exatamente. E se for padre Fábio de Mello, Olha aí, ó. Não, é tão louco isso que você parava pra pensar, né? Até o fato da gente ter os lugares preferenciais é uma demonstração de que você precisa precisa ser obrigação liberar o espaço A para alguém. educação é lei. Entendeu? Entendeu? quando você ouve no metrô É. que todos os lugares são preferenciais ou deveriam ser, o que ele tá querendo dizer? Não importa se você tá na azul, se Exatamente. tiver alguém necessitado, idoso, ou até dá não. um lugar, cara. E assim, não é querendo falar nada, mas eu penso até na pessoa que eu trabalho tá sentada. Quando eu tô sim. vou pra empresa, Dirige ônibus, né? eu trabalho sentada e tal. Sim. Eu trabalho sentada. Às vezes, se eu vejo alguém que aparentemente tá muito cansado, cara, eu cedo o lugar. Mesmo Olha sendo aí. jovem. Não Aí, ó, jovem. mas agora você tá Tipo, eu postando. tô falando... Postou o que faz. Já ganhou o Já galardão. pronto. Não, já, mas o que eu tô já querendo ganhou o dizer- dizer, eu tô trazendo uma Esquece. mensagem. Não, mas não. Ó, Palmas. ah, Pra Carol. Palmas pra Carol. Palmas pra Carol. Parabéns, viu? Parabéns, Vou viu, Carol? Vou soltar aqui, ó. Palmas. Solta aí a palma. Só pra você. Ela cede o lugar para mesmo pessoas Olha aí, não galera. preferenciais que estão cansadas. Parabéns, então, com cara ó. de cansado, Parabéns. Renato. Então, Você que estiver vendo a Carol num lugar, no Pode já ambiente, encostar perto se ali você que ela vai encostar, ser... É só você fazer já- aquela cara de urso do pica-pau. Ô, Renato, dá uma né? bocejada. Dá uma bocejada. Fala, nossa, trabalho Parabéns. na obra. Trabalho virando uma laje. Próxima notícia, Carol. Hoje tá dando o que falar essas Não, acho que notícias, tá hein? bom, É. tá, não. Não, Qual não, que é a não, 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 próxima? não. Lelê tá polêmico hoje. Qual Tem que é a mais próxima? uma notícia. Olha só, última notícia. Qual que é? Banda criada por inteligência lê essa artificial, daí. The Velvet Sandal,
tem maior número de ouvintes em São Paulo. Bom, o fato de ter maior número de ouvintes em São Paulo nem é muito... É interessante, mas não é o que pega. Mas o que me pegou foi o lance de ter uma banda criada por inteligência artificial, né? O que nos demonstra que a gente chegou no estágio onde a arte agora, ela é vista simplesmente do ponto de vista do consumo, né? Sim. Vou dar um exemplo, um paralelo. Por exemplo, se você quer comer algo só pra matar a fome, velocidade, nada, você vai no McDonald's, comida industrializada, fast food, pá e rápido. Sim. Né? Sim. Agora, se você quer comer algo nutritivo legal e pra você bom, para você desfrutar, aí você tem que ir numa hamburgueria, tem que ir comprar um pão artesanal, tal. Sim. E a arte a gente chegou já no mesmo estágio, né? Porque assim, ó, eu não considero arte algo que a inteligência artificial fez. Por quê? Porque eu parto do princípio que a arte é uma questão de expressão, não de produto. Então agora virou um produto unicamente dito. Já vinha disso, né? O fato da gente gravar, tanto que assim, ó, a gente falou disso recentemente quando a Carol falou do menino... Como é que chama lá? Rodolfo. Sim. Quando a Carol falou, totalmente diferente, a gente ouvir um CD... Vai falar mal dele de novo. Não. Totalmente diferente. Mesmo que seja o Rodolfo, é diferente ouvir um CD e ouvir o cara ao vivo. Sim. Quando você ouve o CD, você fala, nossa... Concordo. Mas quando você ouve ao vivo, você fala, é ruim, mas é ruim ao vivo. Sim. Tô experimentando, não é? Então, assim, Sim. hoje a gente tá numa realidade onde a arte se tornou um produto. Sim. Então, Sim. pô, a gente consome simplesmente como entretenimento, no sentido de, tipo assim, tô aqui ouvindo, mas não estou desfrutando, não estou observando, não estou... Aquilo não... simplesmente pra não ficar em silêncio. Sim. Isso é triste, né? Porque, pô... Qual a função da arte, né, na vida da pessoa, né? A arte, ela tem que apontar pro belo. Entendeu? Belo, sim. Não o belo da Graciane, mas o belo... Uma maravilha essa piada. Mas o belo, a beleza, a verdade, a virtude, a justiça, é isso aí a que criatividade, né? Do cidadão que produziu. Exatamente. Né, compôs. Cara, que loucura. Que loucura, mundo que a gente né? tá vivendo. E aí, eu não sei se vocês A arte viram... aponta pra uma história, né? Pra um contexto, na verdade. Sim, exato. Vocês viram... Não sei se vocês caminham ali pelos Reels do Instagram, mas que, assim, muita sketch, não sei como que eu falaria isso, mas de inteligência artificial. Então, Sim. reportagem da veinha que cai no buraco, do caminhão de idoso e tal. Tudo isso inteligência artificial. Sim. Só que, cara, um grupo de pessoas fez um negócio sensacional. Compilaram todos Eles fizeram o contrário. Então, eles contrário. pegaram a ideia da inteligência artificial e fizeram de real. Cara, olha a criatividade do cidadão. Não, de mas criar você vê uma que, parada olha só, dessa. Que louco. mesmo esses vídeos da inteligência artificial, o legal é a narrativa que Sim, um ser humano bolou sim. ali, né? Porque Sim. a arte é isso, no fim é aí que tá o negócio, né? É aí que mora. É É isso aí. Mas vamos pro Acabou? nosso próximo momento. Muito aqui. bom, gente. Na mesa cast.